Pontualmente, 14 horas da sexta-feira. É vício, né? 8 anos fazendo segunda-feira. Segunda-feira não, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018. Começa aqui o primeiro Salutes deste ano. Portanto, feliz ano novo a vocês. Espero que tenham passado uma passagem bastante interessante, fechando um ciclo novo, iniciando um outro ciclo. Essas passagens sempre são importantes, esses ritos de passagem sempre são importantes, para que a gente realmente faça um balanço do que aconteceu, do que não aconteceu, estabelecer novas metas, novos objetivos, desde que haja uma mudança interior, absolutamente disposta a assumir as mudanças propostas, né? Porque senão fica uma coisa meio hipócrita, né? Aquela coisa, feliz ano novo, tudo de bom, que nem a coisa do feliz aniversário, que nós vamos tratar aqui, a importância das datas dos aniversários, sobretudo de todo o nosso ramo genealógico, de todos os nossos ancestrais. Mas, de qualquer maneira, o rito de passagem sempre é um ponto importante, né? Para que a gente encerre um ciclo e comece um outro, né? Com novas perspectivas, desde que haja honestidade de propósito e firme intenção de mudança. Isso é o que nós, aqui do programa Salutes, desejamos a todos vocês, que realmente essa passagem de 2017 para 2018, apesar da situação política, econômica do país, que seja um marco de grande transformação para todos, para mim, para você, para todos os familiares, para todas as pessoas que nos assistem, que estão sempre nos curtindo. Para o ano de 2018, nós temos muitas novidades aqui no nosso programa. A começar pelo tema do programa de hoje, né? Psicogenealogia, um tema que é muito pouco conhecido, muito pouco explorado, inclusive nas redes sociais, mas que tem uma intensidade, uma profundidade muito importante nos padrões de crenças, nos padrões de comportamento, nos padrões repetitivos que todos nós, consciente ou inconscientemente, adotamos. Muito mais inconsciente, né? Adotamos determinados tipos de padrões que a gente não sabe dizer porquê, né? Por que ocorre, de onde vem, como é que ele se instala e como é que ele sempre se reproduz. Esse é o tema do programa de hoje, né? Para a gente afinar a proposta do nosso programa, que é estar sempre em ressonância com a própria vida. Estamos ao vivo pelo site da AltV, www.alltv.com.br, e pelas páginas do Facebook, tá? Na página do Salutes, João Carlos Baldanco, Cultura e Alquimia. O Xereque está de novo, voltou à nossa mesa de operação. Feliz ano novo, Xereque. Bom, para falar da psicogenealogia, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Carlos Freud. Ele é um psicoterapeuta bastante estudioso, a gente sempre conversa muito, é um amigo, é um companheiro, fazemos vários trabalhos juntos, estamos estabelecendo uma parceria bastante importante para desenvolvermos trabalhos em conjunto este ano. E para tratar desse assunto, ele é um dos especialistas na área, faz parte de um grande curso de formação em terapia, esse tema da psicogenealogia. Muito boa tarde, Carlos Freud, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Freud. Boa tarde, Valdão, boa tarde a todos, e eu espero que a tarde seja muito produtiva, que a gente possa falar desse assunto e trazer bastante informação. Então eu quero que você coordene tudo que você tem que coordenar aí, e eu vou procurar ser o mais sucinto dentro das coisas para a gente trazer o máximo de informação. Tá certo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem notado, que eu gosto muito, é de Bert Hellinger, com a sua terapia familiar, essas questões estruturais da família e como que esses padrões ancestrais acabam se repetindo. Obviamente que existe um processo de imitação do menino em relação ao pai, da mãe em relação à menina, tem os complexos de Édipo e de Electra, desde o ancestral Freud aí nessa área da psiquiatria e da psicologia. Eu queria saber quando começou essa história da psicogenealogia. É coisa tão antiga quanto Freud? É uma coisa tão antiga quanto Freud. Na verdade, Freud, já no trabalho dele, Totem e Tabu, ele já falava sobre isso.
Então ele já falou que existia, ele já dava a entender que tinha um inconsciente, que seria um inconsciente familiar. Mas Jung que explorou isso de uma forma muito melhor, falando do inconsciente coletivo. Então começou lá atrás, foi ali que as coisas começaram. Com Freud mesmo. Foi com Freud, que começa com Freud, e na relação Freud e Jung explorou muito isso, mas eu acho que isso explode de certa forma na década de 50 com Gregory Bateson, quando ele, Gregory Bateson era na verdade um sociólogo, e aí o que ele começa a pesquisar sobre sistemas e cibernética, e ele consegue perceber que na comunicação familiar, existia algo na comunicação familiar que chamava a atenção. Foi quando ele criou a teoria do duplo vínculo. E aí ele se une a Virginia Satir e nasce a terapia familiar. Então, se a terapia familiar tem um pai, a gente poderia dizer que o Gregory Bateson é o pai. E se tem uma mãe, a gente poderia dizer que a Virginia Satir é a mãe da terapia familiar. Então essa história começa ali e vem sendo estudada. E é em 1988 que uma francesa, que é Anne Céline Schutzenberg, que traz à luz essa questão da psicogenealogia, quando ela lança o livro dela, Meus Antepassados. E aí ela traz uma série de conceitos, são conceitos que a gente utiliza hoje dentro das constelações sistêmicas familiares. Bert Hellinger se inspirou na obra de Anne, por exemplo? Não, de certa forma eu acho que eles foram por caminhos distintos. Enquanto ela era muito mais no campo teórico, enquanto ela agia muito mais no campo teórico histórico, o Bert Hellinger sempre trabalhou muito mais no campo fenomenológico. Eu acho que essa é a diferença básica, né? Então, o trabalho das constelações é muito mais fenomenológico. Mas a psicogenealogia ela é um trabalho muito mais documental, muito mais histórico. Né? Então, a gente tem muito mais teóricos dentro da psicogenealogia. Mas todos os conceitos das constelações sistêmicas familiares, nós vamos encontrá-los dentro da psicogenealogia. Eu vi, inclusive eu utilizei a frase da Anne para fazer a chamada desse programa. Eu estava vendo o seu site do curso de formação de psicoterapeutas, de terapeutas, e aquela frase de que todos os sentimentos, todas as frases que não foram ditas, todos os lutos que não foram realmente vividos, eles acabam se reproduzindo como se tivessem exigindo uma certa, como eu diria, um certo reconhecimento. Reconhecimento primeiro, né? Reconhecimento primeiro. Reconhecimento e depois a reparação, né? Exato. É isso mesmo? A base teórica da psicogenealogia, primeiro o reconhecimento, depois uma reparação? Na verdade, se a gente pegar a psicogenealogia, ela começa falando sobre a projeção. Tá? A gente vai falar sobre projeção. Até porque quando a gente fala sobre projeção, a gente pode citar, por exemplo, Eric Berne, foi um dos teóricos também que o Bert Hellinger utilizou muito, quando que falava de script, dos scripts. E nesse ponto, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente nasceu e a gente entrou nessa história, a gente não assumiu um script que era nosso, a gente assumiu um script que era um script da nossa família, ou seja, teu pai é que decidiu onde você ia nascer, quando você ia nascer, qual seria o seu nome. Não é? Então a gente meio que entrou numa história sem que a gente tivesse escolhido. Nós somos os protagonistas que não escolhem o roteiro, mas nós temos um roteiro, e é a partir desse roteiro que a gente vai viver. E aí, com essa visão, eu acho que a psicogenealogia começa, a partir da projeção. É uma coisa muito interessante que você está dizendo, Frois, porque no meu curso de formação em acupuntura, isso já há quase 20 anos atrás, tem um monge tibetano, budista tibetano, explicando como é que era a concepção do espírito em relação ao nascimento. E tem uma lenda, um mito tibetano que fala que o espírito vem vindo pelo espaço, como luz, como pureza espiritual, e ele vai se agregando nesse caminho espacial dos elementos que ele precisa, os elementos astrais, emocionais, até mesmo físicos. E aí ele chegando próximo ao planeta Terra, ele vê uma série de luzes, que é como se tivesse os casais naquele momento tendo um relacionamento sexual. E ele, por atração, busca uma determinada luz para saber aonde é que ele vai realmente ter o processo encarnatório. É muito bonito isso. É muito bonito, e ao mesmo tempo, quando você pega o outro pilar da psicogenealogia, o primeiro, então,
fala disso, fala da projeção. E o segundo grande pilar da psicogenealogia, ele nos fala da identificação, do quanto a gente está identificado com aquela história, com aquela família, identificações que a gente tem e que a gente nem sabe que tem. Ou seja, tem determinadas coisas que estão agindo sobre mim e que eu nem sei que estão agindo. Então, portanto, eu tenho que agir de uma determinada maneira. Eu preciso fazer coisas de uma determinada maneira e nem sei por que faço as coisas desta forma. Quer dizer, tem um processo de automatização de reações, né? Determinados fatos acontecem, e isso até faz parte de um processo de anamnese em relação às pessoas. Como é que você reage diante de determinada situação? Recebeu uma notícia triste, recebeu uma notícia alegre, como é que a pessoa reage? Muitas das vezes as pessoas nem sabem como vão reagir, porque tem um processo meio automático, reacional, né? Automático de reação. Isso faz parte desse processo de avaliar a psicogenealogia pessoal? De certa forma faz, porque se a gente parar para pensar dentro disso que você está falando, é o seguinte, olha, a gente tem que entender que nessa vida, tudo que a gente faz hoje é fruto de referencial. Então a gente tem uma referência, nós temos as nossas referências. A referência básica vem da nossa família. Então eu tenho uma referência, que é minha referência básica, que é a forma como minha família age, a forma como minha família pensa, a forma como eles fazem as coisas. Então, de certa forma, eu estou ligado dessa maneira. Então, existe, de certa forma, esse referencial. Ou seja, a repetição de algo vai se dar a partir daí, do momento em que eu começo a atuar dentro do referencial que eu tenho, né? Portanto, cai naquilo que você disse do reconhecimento. O reconhecimento já pode nos ajudar. Então, às vezes, só esta tarde, essas informações que a gente vai trazer, já podem ajudar as pessoas que estão do outro lado a identificar determinados padrões e, portanto, no momento que ela identifica, ela já tem uma possibilidade de começar a pensar, pelo menos, em transformar algo, em mudar algo, em algo que esteja ligado a uma crença, e etc. A Sara Moreira fez um comentário na chamada do programa bastante interessante em relação ao que nós estamos tratando. Ela falou, olha, é um tema bem coerente, às vezes paro para refletir nos padrões familiares e posições que tomamos dentro da família. Grupo Karma, escreveu ela entre parênteses. E vejo o quanto ainda há para ser reciclado por cada membro. É isso mesmo, né? Exatamente. De certa forma, é exatamente isso que acontece, né? Tem até uma história que talvez seja interessante, eu não sei se cabe de contar essa história, que é a história do Van Gogh, se você gostaria que eu colocasse isso, porque eu acho que isso dá um exemplo. Né? Nós falávamos há pouco antes do programa, né? Há pouco a gente falava sobre isso. Né? Não, é interessante, vamos falar assim. A história dele é o seguinte, né? Ele nasce numa família e o irmão dele morreu, natimorto, então nasce morto. E o pai dá o mesmo nome para aquela criança. Né? E o pai dá o mesmo nome e ele tinha uma sensação de que ele tinha que realizar algo em nome do pai. Ele deveria realizar algo. Então foi um homem que viveu uma confusão muito grande, um conflito muito grande, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, são coisas que a gente sente, mas que a gente não sabe de onde exatamente elas vêm. Então parece que eu tenho que realizar algo. E nesta loucura, ele enlouquece verdadeiramente, vai para um hospital psiquiátrico, e o irmão dele, o outro irmão que era vivo, que é o Theo, né, escreve uma carta para ele um dia e diz assim, olha, nasceu o meu filho e ele vai chamar Vincent também. Né? E no dia seguinte, e aí ele escreve uma carta de volta para o irmão dele e diz, olha, muito bem, e que esse Vincent tenha um futuro melhor, uma vida melhor do que foi a minha, porque eu não consegui encontrar o que eu deveria fazer. Muito embora ele seja um grande expoente nas artes e foi um homem que mudou substancialmente a maneira de ver, de enxergar a arte, mas no dia seguinte ele se suicida porque só havia lugar para um Vincent Van Gogh neste planeta e ele sentia que agora, como tinha um outro, ele não poderia estar mais. Né? Então, quantas pessoas hoje seguem determinados padrões ou tomam determinadas atitudes e nem sabem por que tomam. Ideias suicidas, problemas que as seguem, que elas não sabem de onde vem. E muitas vezes isso vem dentro da própria família. Não é? E aí, se a gente puder, quando a gente usa o termo kármico,
Na verdade, o que a gente está usando é um termo que diz que é algo que ficou a ser feito, que faltou a ser feito, né? Então, de alguma maneira, é como se eu tivesse que fazer isso acontecer em nome do meu clã, em nome da minha estirpe, em nome da minha família. Agora, tem dois pesos e duas medidas, como todas as abordagens, sobretudo que a gente utiliza da medicina tradicional chinesa, sempre tem o yin, tem o yang, sempre tem o positivo e o negativo. Obviamente que toda essa herança familiar tem os dons, os dotes, os pontos positivos dessa família, deste nome que carregamos, né, dessa estrutura genealógica, e tem também os aspectos negativos, que é o que a Anne falou. Os lutos não expressos, as palavras não ditas, e, enfim, todos esses procedimentos que acabam ficando embaixo do tapete por ordem de uma coisa talvez social, alguma coisa nesse sentido, mas que ficam ali como se fosse um espinho embaixo da pele, pinicando sempre. Como abordar isso no trabalho clínico, no consultório? Frois, como é que você percebe que fala, opa, isso aqui é genealogia? Isso é sistêmico ou não sistêmico, né? Primeiro, porque quando a questão ela é sistêmica, a gente consegue identificar uma questão sistêmica porque ela atua dentro do sistema como um todo, né? E aí a gente não pode esquecer o seguinte, toda a teoria da terapia familiar e tudo que onde tudo começou lá, como eu disse, com Gregory Bateson e a Virginia Satir, né? Então a gente percebe o seguinte, lá na década de 50, final da década de 50, mais ou menos, estava nascendo a teoria geral dos sistemas. Uhum. E nascia também a cibernética. E a teoria geral dos sistemas, o que ela diz para a gente? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos, e aí entenda conjunto de elementos, um conjunto de pessoas, não é? Falando de família, um conjunto de pessoas que agem em sinergia para um objetivo comum. Portanto, quando a gente pensa em sistema, é líquido e certo de que isso vai atuar em todos os campos. Então, dentro de um consultório, ou mesmo quando a gente está trabalhando com a constelação sistêmica e familiar, o que a gente vai perceber é que se isto é pontual, porque pode ser uma coisa que está acontecendo no trabalho, tudo bem, é só um padrão de comportamento, algo que está dentro do trabalho. Mas quando você percebe que isso atua no relacionamento dele familiar, no relacionamento dele no trabalho, no relacionamento de casal, em outras áreas da vida dele, então isso já dá uma noção para a gente de que agora nós temos uma atuação sistêmica. E a psicogenealogia ela tem um instrumento que ajuda a identificar essas coisas pregressas, ou seja, aquilo que já aconteceu dentro da família, que é o genossociograma. Através do genossociograma, você consegue enxergar essas coisas, você consegue determinar isso. Tem um comentário aqui da Márcia Camata. Como nos libertar desses padrões? Tudo bem, o primeiro passo é reconhecimento. O primeiro passo é o reconhecimento, né? Tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que é o seguinte, né? Quando é que eu posso mudar um objeto de lugar? Só quando ele existir para mim. Né? Porque a gente tem uma ideia, Baldan, de que a gente pode mudar as coisas no momento que a gente quer, basta que a gente tenha vontade ou que a gente tenha necessidade. Mas às vezes não é só a vontade e só a necessidade. Às vezes eu tenho a vontade, tenho a necessidade e não consigo mudar. Isso a gente vê dentro do consultório o tempo inteiro. Uma pessoa vem e fala assim, pô, eu tenho um relacionamento que é ruim, ou eu tenho um trabalho que é ruim. Nas discussões de amigos, a pessoa vai dizer, então muda de emprego, então deixa aquela pessoa. E alguém sempre responde, se fosse fácil eu faria. Então eu preciso primeiro reconhecer onde isso começou. Então as constelações elas ajudam porque elas trazem à luz determinadas coisas que estavam obscuras até então. É o que a Anne fala, da lealdade familiar, dos segredos em família. Nós temos o conceito de cripta, nós temos o conceito de fantasma, nós temos outros conceitos que entram aí nesse momento que podem nos ajudar a identificar determinadas coisas. Vamos falar um pouquinho deles, cada um deles, por exemplo, mas assim, antes de a gente falar do cripta e do conceito de fantasma, tudo bem, eu identifico a mudança e como é que eu energizo essa possibilidade, esse desejo, essa vontade, esse ato que eu preciso para romper com esse padrão. Dentro daquilo que você falou, não é? Veja,
o que eu recebo da minha família? Eu recebo tudo da minha família. Então, é legal que a gente entenda também um conceito de inter e de trans. Né? Transgeracionalidade e intergeracionalidade. Então, ou seja, o que é esse conceito? Existe um conceito que eu passo uma série de características para os meus filhos. É inter, entende? Através do meu DNA e etc. O conceito trans é aquele conceito que vai além, que está além da consciência, entende? Então, aquilo que está além da minha consciência promove em mim determinados movimentos que eu os faço inconscientemente. É como se eu tivesse que seguir por aquilo e eu nem sei porque eu tenho que seguir por aquilo, entende? Então, na verdade, isso é um conceito que é um conceito talvez mais difícil de entender, mais complexo de entender, um conceito que o Sheldrake, por exemplo, vem trabalhando em cima disso, Rupert Sheldrake, que é um biólogo que vem trabalhando, que é o conceito dos campos morfogenéticos, dos campos morfológicos, mórficos, que é um conceito de que existe um tipo de transmissão, que é uma transmissão que ainda, por ser tão conceitual, apenas está no campo do postulado, não tem uma lei ainda que a gente possa dizer. Mas assim né? Assim é, mas tem uma coisa que a gente percebe, é o efeito, é a prática daquilo em si, que funciona desta maneira. Então, a partir do momento em que eu reconheço algo, dentro de mim já fica algo diferente. E aí, aquilo que eu recebi da minha família, que veio trans, vem toda essa parte negativa, ela vem, mas vem toda a força da minha família também. Então, uma vez que eu tenho o reconhecimento na mão, eu tenho a capacidade de começar a mudar um padrão de pensamento, um padrão de vibração, um padrão que me leva até uma saúde muito mais adequada. E aí cai no seu campo, que eu acho que você entende muito mais do que eu nesse sentido, de que assim, se eu mudo um padrão vibracional, eu consigo, a partir dali, mudar um padrão de pensamento, mudar um padrão de comportamento. Então começa pelo reconhecimento. Por isso, as constelações, ou instrumentos como o genossociograma, eles podem nos ajudar de uma forma muito positiva. Em relação a isso, por exemplo, a gente tem um capítulo que eu gosto muito, a gente já fez alguns programas e vamos fazer outros, né? Que a gente chama de entidade visceral, né? Cada sentimento tem um domicílio orgânico, cada órgão é responsável por uma energia emocional. E ambos são, é óbvio que bilateral, né? Biunívoco, né? São como um alimento que estimula determinado tipo de órgão, de energia orgânica, eu estou estimulando aquele tipo de emoção. Se eu tiver aquele tipo de emoção, eu estou estimulando, tonificando aquele órgão, né? Por isso que dá para você, pela acupuntura e pela medicina tradicional chinesa, tratar inclusive emocionalmente. Por isso que eu fiz a psicopatologia e a pós-graduação em psicopatologia e a monografia, inclusive, é acupuntura e depressão. Como é que você trata questões emocionais por intermédio da acupuntura e de trabalhar organicamente. Obviamente que isso também tem a ver com a transmissão do DNA, que a psicogenealogia vai tratar em relação a esse tema. Eu gostaria que você falasse um pouco agora, nesse momento, sobre esse conceito de fantasma. Cripta e fantasma. Cripta e fantasma. E aí, para a gente falar sobre o conceito de cripta e fantasma, posso até dar um exemplo dentro do que a Márcia aí acabou de perguntar. Né? O conceito de cripta e fantasma é o seguinte, né? Quando se fala de cripta e de fantasma... O que é cripta e o que é fantasma? A cripta é como se fosse uma parte do meu inconsciente. Mas a gente fala de cripta, nós temos que pensar em cripta como um túmulo, como algo que vai ser enterrado. A gente ouve muitas vezes uma pessoa dizer, olha, isso aqui está morto, está enterrado dentro de mim, essa parte eu enterrei. Mas a gente não consegue separar as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente sentiu. Na verdade, o que eu faço é como se eu isolasse algo, um fato, um evento, algo que aconteceu na minha vida. Então, esse conceito de cripta e conceito de fantasma nascem com dois pesquisadores húngaros, são dois psicanalistas que já vinham trabalhando há muito tempo nisso, Abraham Nichols e Maria Todorok, que já estavam trabalhando nisso, e eles percebem o seguinte, o que uma pessoa faz
ela vivenciou algo que ela não gostou, ela acha que não é bom. Bert Hellinger nos fala sobre isso quando ele fala do conceito de boa e má consciência. Porque o que determina se aquilo que eu fiz foi bom ou ruim são os conceitos morais que eu trago, toda essa minha capacidade, a capacidade que eu tenho de seguir determinadas regras. E uma vez que eu tenha feito algo que eu não gostei, ou algo que eu sinto vergonha, inclusive, é como se eu isolasse isso dentro de mim. Então, esse é o conceito de cripta, né? E isso existe dentro de muitas famílias. Isso existe na história do Brasil. As pessoas não sabem a história do Brasil. Elas não conhecem a nossa história. Então, se na história isso acontece, imagina dentro da família. É a velha historinha, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou diminui um ponto, ou esconde algo. E aí, qual é o conceito de fantasma, então, que surge num momento como esse? O conceito de fantasma é o seguinte: aquilo é como se uma parte, aquela parte que ficou isolada, então eu escondi o fato, escondi tudo aquilo, e aquela parte que fica isolada, aquela parte que de alguma forma não se esclarece, ela continua atuando em mim. Ela vai continuar atuando em mim, nos meus comportamentos inclusive, porque cada tipo de comportamento que eu terei a partir dali vai influenciar na vida do outro, e o outro vai ser influenciado e nem sabe que está sendo influenciado por isso. E como é que isso a gente percebe do ponto de vista clínico? Você está atendendo uma pessoa e fala, isso aqui é cripta. É um conceito que deveria estar enterrado, mas ainda está... Sabe, tem uma pergunta que muitas vezes eu faço para a pessoa. Veja, porque o nosso inconsciente, ele fala de uma forma diferente, né? Às vezes eu pergunto para alguém, isso é seu ou não é? Digo, aí a pessoa diz, não, isso é. E a gente encontra raízes quando é. A gente vai encontrar, teve um fato, um evento que aconteceu na infância, algo que tinha acontecido na infância dela, que ela de repente fez um determinado movimento, fez uma determinada coisa que causou um trauma, não é? Mas tem uma coisa que a pessoa diz, não sei, eu sempre fui assim. Eu não sei dizer se é meu ou não. Quando uma pessoa diz para mim, eu não sei dizer se é meu ou não, isso já traz um alerta. E aí a gente começa a investigar de uma forma diferente. Ou seja, a gente vai utilizar outros mecanismos para a gente chegar na raiz daquilo, né? Na identificação. E cripta e fantasma é uma coisa só, ou o fantasma tem um outro tipo de conceito? Existe um outro conceito. Não, lógico, tem todo um detalhamento em cima disso. Porque, por exemplo, você tem... você tem algumas questões que são questões, talvez, já familiares, ou seja, questões de comportamento ou de coisas que já vêm dentro da própria família, né? É algo do tipo assim, já que todo mundo age assim na minha família, eu também devo agir assim, né? E isso se liga a essa questão da lealdade familiar. E a lealdade familiar normalmente vem de alguém que outrora tenha sido excluído, ou algo que aconteceu dentro da família que não foi visto, não foi reconhecido, e que afeta alguém ainda hoje, que de alguma maneira pega em alguém hoje, de alguma forma faz com que alguém tenha que agir de uma forma que não gostaria de agir. Cristina Magalhães está assistindo nosso programa, Nayara Silva, Dânia Rucilo, Márcia Camata, que estão se manifestando aqui, né? Tem mais 8 pessoas, tem 120 visualizações do nosso programa até agora. Voltando a Márcia Camata, né? Você identificou o fantasma ou o cripta, está vendo que há um padrão de comportamento repetitivo. Eu não entendi direito como é que a gente faz na prática para que essa pessoa se liberte disso, Froes. Quer dizer, a partir do momento que eu sei que aquele conhecimento, aquele tipo de padrão de comportamento é repetitivo, não faz parte não necessariamente da minha posição em relação àquele fato, como é que eu me liberto disso? Esse movimento vai acontecer... De dentro para fora. De dentro para fora, e vai acontecer no dia a dia, num trabalho que eu devo fazer. Então, veja, eu identifico algo, né? Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Uma pessoa, ela não consegue falar com os seus filhos. Ela não consegue ter autoridade com os seus filhos. Ela não consegue ter autoridade. Então ela não consegue colocar um determinado limite com o filho. E aí ela vem para um trabalho e ela diz assim, eu não consigo colocar esse limite, etc. e tal.
E notadamente o que você sente? Que ela não consegue fazer isso porque ela sente uma culpa enorme. É como se ela não estivesse fazendo altura. E esta mesma culpa agia sobre a mãe dela, como se a mãe dela não tivesse dado o suficiente para ela, entende? E aí o que acontece? Num determinado momento ela entende que aquilo é algo que já vem dentro da família dela. E aí ela percebe que hoje ela já consegue oferecer para aquele filho tudo que ela pode. Dar a comida, dar a bebida, dar a roupa, dar tudo. E aí ela percebe que aquilo não é dela, que aquilo é algo que ela, é um sentimento que foi tomado ou foi adotado por ela. O Bert Hellinger nos fala de 3 tipos de sentimentos. Não é? Um sentimento que é o primeiro, que é o mais difícil de trabalhar, é um sentimento adotado. Alguém vem e machuca você. E eu tomo a sua dor. Entende? Isso acontece muito no relacionamento entre pais e filhos. Os pais têm o direito de discutirem entre si as questões, de dividirem as questões. Mas o filho desse lado, às vezes, vai tomar o partido de alguém. E aí ele fica com uma dor, ou fica com um sentimento que nem é dele. É como se ele tivesse adotado um sentimento. E depois ele nos fala ainda de um sentimento primário e um sentimento secundário. Então, é como se eu tivesse que caminhar por essas coisas, dentro de um reconhecimento maior, onde eu vou percebendo que assim, mas tudo bem, hoje eu já dou tudo para essa filha. Eu dou comida, dou bebida, eu já faço tudo que eu posso fazer. Não é? Então, eu posso também oferecer para ela um limite. Eu também posso oferecer esse limite. Não é? Mas enquanto eu não venço a minha própria culpa, como eu vou oferecer esse limite? Entende? Isso é uma limitação minha. Isso não tem nada a ver com aquele filho. Essa palavra-chave, esse sentimento-chave primordial de culpa, ele é uma palavra-chave, é um sentimento-chave. Não necessariamente. Mas vamos nessa linha. Vamos nessa linha. Na questão da culpa. A pessoa se sente culpada em relação a prover o filho, que não, talvez exija mais do que os pais possam oferecer ou não. E aí os pais, ou a mãe ou o pai, se sente culpado em relação a isso. Que também pode ser uma coisa geracional e não necessariamente nessa prática. Exatamente. Ao identificar isso, a pessoa já passa a estar curada ou precisa fazer um trabalho diário, cotidiano? Isso você entende também a partir do trabalho que você faz. Dentro de todo o diagnóstico que você faz, você vai lá e diagnostica. Você diagnosticou algo. E o diagnóstico é muito feito através do reconhecimento. Nos processos terapêuticos, eu mesmo acabo identificando em mim as coisas que acontecem quando eu estou dentro de um processo terapêutico. E aí, uma vez que eu tenho identificado, eu sei que a partir dali eu tenho um trabalho a ser feito. Eu tenho determinados movimentos, que não quer dizer que eles sejam simples, nem quer dizer que eles sejam fáceis. Mas também não quer dizer que eles sejam impossíveis, entende? São passos que eu darei a partir de agora, a partir do reconhecimento. Por isso, muitas vezes uma pessoa diz assim, a terapia não funciona. Eu fui lá no Baldão, o Baldão veio lá, fez um diagnóstico, mas não funcionou. Ele não mudou um padrão alimentar, ele não mudou um padrão energético e vibracional. Ele reconheceu algo, viu a importância daquilo, mas ele não consegue ainda dar os passos. Portanto, o processo terapêutico em si vai ajudá-lo muito nesse sentido, no sentido de reorganizar, de uma certa forma, sua psique. Porque ele vai reorganizar e, se a gente pensar de uma certa maneira, Baldan, o que isso vai fazer? Vai fazer com que ele reorganize também todas suas moléculas, porque ele reorganiza o pensamento, o corpo, ele reorganiza tudo. Há uma reorganização maior. E isso é um trabalho cotidiano e que sempre vai se repetir, né? Porque a partir do momento, principalmente, na área psicológica, Fraso, isso você entende mais do que, obviamente, quando você se propõe a uma transformação em relação a determinado fato, parece que esse fato acaba se repetindo de uma maneira para saber, vamos ver se é bom mesmo, se mudou. Né? Parece que tem um... Então, tem um exercício? Tem um exercício. É o seguinte, né? Uma pessoa... Você conversa com isso, já deve ter acontecido com você, esse é um outro exemplo de como as coisas funcionam. Você não sabe nada sobre um determinado assunto. Você nunca ouviu falar de um determinado assunto. Um modelo de carro, um canal de TV, você não sabe nada disso. Aí alguém vem e fala para você. Isso te chama atenção.
Você anda pela rua, você começa a ver um monte de carro igual aquele. Você fala, eu nunca tinha visto, mas agora eu estou vendo. Eu nunca tinha assistido o programa, mas, nossa, isso aqui está em tudo quanto é revista, tudo quanto é lugar e etc. Não é? O que acontece com a gente nesse momento é o seguinte, a partir do reconhecimento, eu já estou muito mais propenso a identificar cada momento em que a atuação disso existe. Então, esse é o grande desafio. Dentro do processo terapêutico, nós temos 7 passos. Qual é o primeiro passo? Reconhecimento. Segundo passo, identificação. Terceiro passo, desidentificação. E por aí vai. Até que eu chegue lá na integração. Entende? Então é o seguinte, qual é o passo mais difícil? É a desidentificação. Eu estou identificado com algo. Uma vez que eu me identifiquei com algo, a partir dali, eu vou ter que me desidentificar disso, entende? Xerec, vamos colocar nossos links, então, por gentileza, no ar, todos os links de comunicação com a gente. Esse aqui é o WhatsApp para marcação de consulta. Manda um WhatsApp, não liga não, por favor. Manda um WhatsApp que eu respondo entre uma consulta e outra, entre um programa e outro, entre uma palestra, uma atividade que eu estou. Manda um WhatsApp para esse número 11 97719 2266 e assim que possível eu sempre respondo, tá? O outro é a loja virtual. Aliás, estamos com um filme bastante interessante sobre o ProSync. ProSync 2 é um equipamento de identificação por biorressonância. Provavelmente vamos exibir um filme que eu fiz recentemente sobre esse equipamento, ProSync. Mais informações na loja.jcbaldam.com.br. O Instagram, comunicações aí pelo @jcbaldam.acupuntura. YouTube tem 2 canais, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Tem mais outro? E o site www.jcbaldam.com.br. Em parceria com o Frois, nós estamos... Você pode colocar o meu site, o meu computador no ar? Xerec, por gentileza. Foi criado, o Frois, além de outras coisas, ele é um exímio programador. e nós estamos lançando esse site, www.foryoulife.com.br. Aqui você encontra várias informações, inclusive os cursos de formação, o Transformação e o Practitioner. Como é que fala isso? Practitioner. Em PNL Sistêmica, aliás, eu estou fazendo esse curso, recomendo, realmente maravilhoso. Entrevistamos o Flávio aqui, o professor desse curso, e vai ter o 2º módulo amanhã. Aqui o Transformação são 160 horas online, mais 160 horas presenciais e 100 horas de práticas, né? Exatamente. Fala um pouco desse... Pode voltar um pouquinho aqui? Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje está contido dentro do Transformação. Transformação é uma formação em terapia transpessoal, uma formação de 2 anos. A gente vai abordar desde a filosofia até a terapia transpessoal em todos os sentidos. A psicogenealogia está lá, a análise transacional está lá, tem uma série de outros. E a pessoa vai sair de lá com a capacidade de poder atender em consultório, poder trabalhar com isso também. Né? Tá, voltando à minha máquina, Xerec, tem o Practitioner também em PNL Sistêmica, como eu disse há pouco. Amanhã é o 2º módulo, esse curso tem 8 módulos, 60% teoria e 40% prática. Aliás, tem muita prática. Aqui você pode ter acesso aqui aos meus sites também, a experiência que conta. Você pode navegar aqui pelo nosso canal do YouTube, né? Estamos aqui navegando diretamente para o canal do Saludes. Você pode voltar aqui para esse site. 32 mil inscritos, 8 anos no ar, mais de 100 profissionais. Pode entrar em contato preenchendo esse formulário. Aqui nós estaremos dando mais informações em relação a esses 2 grandes cursos aqui nesse site. Então, é aqui 4youlife.com.br, tá bom? Estamos lá, tem o home de informações, terapia, experiência, contato e etc. Vamos dar um passo em conjunto, né, Frois, no sentido de ampliar o estado de consciência e preparar terapeutas mais adequados para os problemas atuais. Né? Eu acho que é isso, né, Baldan? Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, já falei isso, e é por isso que sempre te procurei, e eu estou muito feliz nesse momento aqui, por isso mesmo, porque eu entendo que a sua visão é essa visão de levar
para as pessoas um conhecimento a mais, para levar para as pessoas uma possibilidade de que elas possam transformar a vida delas e transformar a vida das suas famílias também, né? Porque uma vez que você tem sua saúde, sim, uma vez que você trabalha a sua saúde em todos os sentidos, você vai trabalhar a saúde da sua família também, né? Exatamente isso. Anne, uma das base da psicogenealogia, fala em 3 pilares básicos, você falou já rapidamente, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Projeção, identificação e repetição. Bom, então, projeção, né? Veja, o que é uma projeção? Eu vou ser mais sucinto aqui para... Veja, quando a gente desembarca aqui, como eu te falei, a gente não desembarca num roteiro que é o nosso, certo? Assim, eu não sou nenhum Brad Pitt da vida, né? Eu brinco com as pessoas de boa, eu gostaria de ser o Brad Pitt, porque eu poderia receber um roteiro e dizer assim, esse personagem aqui, esse protagonista, eu quero ser. Não, eu não tenho essa condição. A escolha E tem uma coisa que acontece dentro das famílias também, que é muito interessante, que assim, segue a questão do nome, segue a questão da... Exatamente. Nomes de heróis, de mitos, de jogadores de futebol. Então, assim, entra mito, entra uma série de coisas que, na verdade, é o seguinte... Quantas pessoas a gente conhece que é fulano filho, depois tem o fulano neto, e aí tem aquela coisa, olha, o avô foi advogado, o filho é advogado, o outro vai ser tal coisa. Será que ele vai ser jogador de futebol? Só por causa que escolheu o nome, né? Não dá. Então, na verdade, ele, de certa forma, ele tem que seguir aquilo. Então, esse primeiro ponto da projeção é quantos pais querem que os filhos sejam o que eles gostariam que fossem, e não o que os filhos querem ser. Não é? E a gente sofreu com essas coisas também. Não é? A gente sofre muito com isso. Essa história de médicos da família, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê médico, a família inteira é médico, né? Advogado, a família inteira é advogado. Dentista, até o Rodrigo veio aqui recentemente, o Venticic, a família inteira, pai, mãe, tios, primas. É um arquétipo familiar ou isso tem a ver com a psicogenealogia? A gente vai perceber isso dentro da psicogenealogia, né? A gente vai enxergar isso. Mas isso tem a ver com essa projeção que eu te falo. Porque, veja, desde pequeno, uma criança vai ouvir o tempo inteiro que tem que ser aquilo, que tem que ser aquilo. E às vezes ele vai ser um profissional muito bom, porque às vezes está nele, ele tem vontade. Mas às vezes ele vai ser complemento, né? Às vezes ele vai ser um profissional totalmente medíocre. Não é? Imagina o seguinte, uma hipótese, né? Lógico. Você tem um grande jogador de futebol que é considerado o rei do futebol. O Pelé. O Pelé. Então, esse é o exemplo que eu ia te dar. Aí você tem assim, um cara que foi o maior de todos. O filho dele, com que carga que vem? E o que aconteceu com o filho dele? O que aconteceu? Lá em detalhes. Aconteceu com o Edinho. O Edinho primeiro ele tenta para ser exatamente igual ao pai, né? Então ele vai lá e vai jogar onde? No ataque, né? Porque o pai é atacante, ele tem que ser atacante. Mas aí não deu certo. Então ele veio pro gol, porque ele tinha que ter um destaque. Porque quem é o destaque no campo de futebol? Ou é o cara que defende ou é o cara que marca, não tem jeito. Os outros vão estar jogando no meio. Tem um cara que está à frente, tem que estar atrás. E como goleiro não deu certo também. E aí o que acontece com ele? Se acaba e vai viver uma vida muito ruim depois. Ele se acabou completamente. Né? Por causa do peso dessa... Muito peso. É um peso enorme. Você imagina você nascer filho do Pelé, né? Você tem que jogar mais que o Pelé. Que vai ser? Jogar igual já é impossível quase. Né? Jogar igual já é impossível. Como é que você vai passar? E agora, quantos pais, na verdade, querem que o filho seja... O cara foi um advogado medíocre, entende? Um advogado medíocre, não tem nada de mal ser um advogado medíocre, está na média. Medíocre só porque está na média. Está na média, atende, tem um carrinho dele, tem a vida dele, está tudo bem. Mas aí o filho vem e ele diz assim, não, você vai ter que fazer Largo São Francisco e você vai ter que ser juiz, cara. Você vai ter que ser juiz. Então assim, o filho sai com aquela incumbência. Não é? Então a gente está seguindo por um roteiro. Não é? Tá seguindo. Então, a projeção já começa a partir dos nossos pais. E a gente também projeta. Porque a gente também projeta um pai que de repente não existe.
E muitos filhos, muitas vezes, o que eles fazem? Às vezes não é nenhuma pressão e uma tensão que nasceu ou que está vindo, que é transgeracional. Às vezes ela está nascendo na pessoa. Por isso o trabalho terapêutico é importante para você identificar. Porque pode ser que o filho comece com um sentimento de que ele tem que ser exatamente melhor ou igual ao pai. Uhum. Então, é sempre bom que você tenha um acompanhamento de um profissional para entender essas coisas, que te ajude nisso. E aí eu acho que o instrumento que nos ajuda é esse genossociograma. A gente tem um treinamento dentro da Quatro Tempos que chama Raiz Ancestral. Né? Uhum. O Raiz Ancestral, o que a gente faz? Antes da pessoa ir para o treinamento, ela recebe um calhamaço de coisas para ela fazer uma pesquisa. Ela vai fazer uma tremenda anamnese da vida dela e da vida familiar. Quando chegar lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a árvore genealógica dessa pessoa. E depois que a gente montou a árvore genealógica, aí a gente vai começar a identificar quais são os eventos marcantes dentro da família. Qual é o evento que marcou a vida do seu avô, qual é o evento que marcou a vida do seu bisavô, do seu tataravô. E quando não se tem essas informações, como é que se faz? Elas aparecem dentro desse trabalho de uma forma energética. Porque a gente pode não ter a informação pode não chegar para a gente de uma forma clara, documental, mas o genossociograma ele já nos ajuda a dar um primeiro passo. Porque eu gostaria que todo mundo hoje, quando saísse daqui, começasse a fazer uma pesquisa. Assim, qual é o nome do meu bisavô, do meu tataravô, de onde eu vim, de que país eu vim? Não, eu sou, qual é a minha descendência verdadeira, né? De onde eu vim? Então é legal, se eu perguntasse agora, né? Escuta, diga para mim qual é o nome do seu tataravô. Sei lá, não tenho a menor ideia. Eu também não sei, não. Você sabe? Não. Não, né? Não, hoje eu sei porque fiz, né, uma tremenda de uma pesquisa para fazer esse trabalho também. Então tem um trabalho que é feito dentro do consultório, identificam-se os eventos, identificam-se as doenças, identificam-se as mortes traumáticas. E uma coisa que a gente percebe, e aí nasce a ideia da síndrome do aniversário. Sabe, é muito comum dentro das famílias acontecer algo assim. Aos 30 anos de idade, alguém ficou milionário. E isso pode acontecer nas polarizações também. Aos 30 anos de idade, alguém ficou milionário em uma família. O seu filho, aos 30 anos de idade, mais ou menos no mesmo período, sofre um abalo. O neto, aos 30 anos de idade, perdeu tudo. O bisneto, próximo dos 30 anos de idade, recuperou em dobro aquilo que aquele tataravô um dia teve. Né? E mortes também, a gente vê isso com morte. Muitas vezes, assim, alguém teve um câncer. Você olha para a família e você começa a enxergar. A gente já fez trabalhos dentro do Raiz Ancestral, ou mesmo dentro do consultório, onde depois que você coloca esse genossociograma, quando você coloca esse mapa, você tem um mapa da sua família. Porque uma coisa é a gente olhar para os fatos isoladamente. Eu olho para o meu pai isoladamente do meu avô. Né? E, sistemicamente falando, eu deveria olhar para o conjunto como um todo. Não dá para eu olhar de forma isolada. Porque quando eu olho de forma isolada, eu estou enxergando apenas uma partezinha. Então, se eu conseguir olhar para o todo, eu vou começar a identificar na minha família determinados movimentos que já vêm acontecendo há muito tempo. E aí a gente entra naquilo que a gente já falou, que é o reconhecimento, o trabalho que vem a partir dali, etc. Eu tenho duas perguntas aqui, Frois. Do Marcos Camargo, indicado pela Márcia Camata, pergunta o seguinte: a rebeldia dos filhos marca um movimento na tentativa de quebrar ou se libertar dos padrões familiares? Aquela rebeldia prática que surge na adolescência, da desidentificação talvez dos pais em busca do caminho próprio. Enfim, a rebeldia é uma busca de quebrar ou de se libertar desses padrões? Nós podemos ter sempre, olha, eu acho que assim, a gente sempre tem que olhar para o contexto como um todo, né? Não dá para a gente analisar fora do contexto. Mas a gente pode seguir por duas vertentes, no mínimo por duas vertentes. Uma delas é que este jovem começa a se identificar com outras coisas e começa a olhar para outras coisas. Uma outra é que pode ser algo transgeracional. Mas também nós temos que levar em consideração o seguinte, né? Se a gente
olhar para trás, a gente vai ver assim, do 0 aos 7 anos, Jung falava do processo de individuação. Do 0 aos 7 anos, a gente recebeu dos nossos pais, ou recebe dos nossos pais, todos os conceitos de vida. Eles vão dizer, ó, isso aqui é bom, isso é certo, isso é errado. Só que quando eu saio da minha casa e eu vou lá para fora, eu começo agora a ter uma referência diferente da que eu tinha. É um outro mundo, então eu estou vivendo um outro mundo. A rebeldia deve ser olhada sobre qual aspecto? O pai deve ser analisado nesse momento também. O pai também deve fazer uma reflexão muito profunda. Porque o pai pode dizer assim, eu posso estar falando de uma rebeldia em cima da minha referência, entende? Fala, meu filho é rebelde. Mas às vezes não. Meu filho é um filho normal, como qualquer outro. Qualquer outro que quer fazer algo diferente, que quer seguir uma vida diferente. Então, isso tudo requer da gente um olhar muito atento para essas coisas. Porque, veja, cara, vou te dar um exemplo. Você imagina você estar dentro da sua casa e o seu pai chega para você e diz assim, filho, olha, a gente tem uma coisa que nasce dentro da nossa família, que são os conceitos morais, um padrão moral, que nasceu dentro da nossa família. É como se a gente tivesse que seguir. E quantos pais são extremamente preconceituosos? Então, imagina um pai que seja extremamente preconceituoso. E o pai diz, olha, cuidado com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é assim, 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 assado. Quando você vai lá fora, você vê que esse tipo de pessoa não é assim, assim, assado. É só um jeito do seu pai olhar. E aí o que acontece comigo? Eu me revolto com quem agora? Aí eu fico louco e vou querer brigar. E aí nesse ponto, eu acho que entra o trabalho do Gregory Bateson. Posso citar rapidinho aqui? Rapidinho, tem mais uma questão para tratar. Então... Rapidinho vou citar o trabalho do Gregory Bateson. Gregory Bateson, quando começa a terapia familiar nasceu lá, quando eu te disse, na década de 50, mais ou menos, e estava se estudando o quê? A teoria geral dos sistemas, e a gente estava estudando a cibernética, a comunicação. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que muito da esquizofrenia, porque qual é o período da esquizofrenia, Milton? É mais ou menos na adolescência, fim de adolescência e início da juventude. Então, o que percebe-se naquele momento? Que muito da esquizofrenia vinha de uma comunicação paradoxal entre os pais e filhos. Ou seja, o pai tem uma comunicação paradoxal, os pais têm uma comunicação paradoxal. É uma coisa sem nexo, é uma coisa que cria no filho uma tensão tão grande que esse filho acaba cindindo com a realidade, entende? Então, essa é a teoria do duplo vínculo, duplo laço ou duplo vínculo. Quem quiser depois pode pesquisar duplo vínculo, duplo laço e estudar um pouco mais sobre Gregory Bateson, porque é fantástica a teoria. Mas voltando. Em relação à rebeldia, é uma tentativa de quebrar os padrões familiares? É isso que é a pergunta. Ela pode ser ou pode não ser. Por isso que eu estou te dizendo, depende de uma análise muito mais profunda, onde a gente possa olhar tanto para os pais quanto para os filhos. Mas geralmente né? Geralmente é. O Adriano Santos tem uma pergunta bastante interessante, Adriano, porque a gente percebe muito comumente, né? Muito comum hoje, às vezes no supermercado, numa loja de departamento, alguma coisa assim, os filhos, né, os pequeninos, os catatauzinhos, né, chegam lá para os pais, eu quero isso, eu quero aquilo, e os pais como uns bobões, né, uns babacas, vão como correndo atrás, como se aquele menino ali fosse o centro do universo, ou a menina, né? Aliás, tem isso muito comumente. E o Adriano pergunta isso, pais que mimam filhos estão criando geração de adultos deslocados e incapacitados ou incapazes de lidar com a frustração? Sim, podem estar fazendo isso na medida em que, se eles não colocam um limite adequado, eles podem gerar nesse filho uma condição totalmente inadequada de enfrentamento do mundo. De enfrentar o mundo, porque o mundo vai nos colocar limites. Os limites, eles vão existir sempre. Mas existe uma diferença entre limite e limitação, né? Eu posso colocar os limites sem que eu coloque limitações nos meus filhos. E colocar os limites para os meus filhos significa que eu vou oferecer para eles uma visão muito prática do que é a verdadeira vida, de como a vida funciona. E se eu não fizer isso, certamente que eu posso criar este tipo de futuro para essa criança.
E quanto tempo temos? 5 minutos. Bom, então, as pessoas que tiverem interesse em fazer curso de transformação, repito aqui, www.foryourlife, for é número 4, yourlife.com.br. Dá os contatos para quem quiser entrar em contato com você, participar tanto no curso da transformação quanto do PNL. Pode ser direto por essa página sua mesmo, que foi criada, que é a For Your Life. Porque eles podem clicar ali no Saiba Mais, no Transformação. Põe para mim eles podem clicar aonde ali. Aqui, no Transformação. Formações, né? Formações, Transformação. Saiba Mais aqui. Saiba Mais. Ele pode clicar diretamente aí, ele vai só preencher, já tem o depoimento das pessoas, e ele preenche o formulário. Aqui só fala e na hora ele já vai receber. Na hora ele já vai ter uma resposta sobre isso e depois vai entrar em contato com todas as informações. Tá certo. Mas eu gostaria de falar da semana que vem, que nós temos constelações sistêmicas e familiares. E amanhã o curso de PNL. Amanhã o curso módulo, de PNL, isso, que está aí dentro do For Your Life também, que ele também pode acessar por aí. Porque eu acho que canaliza tudo no Saludes, tá tudo certo. em você, não é? Isso. Porque são as pessoas que têm contato com você, que podem te acessar e etc. E você tem contato comigo, qualquer dúvida a gente vai responder também. Nós vamos responder aquilo que vai chegar diretamente para a gente lá, a gente já vai responder na hora, mas por essa página ele vai ter todas as informações. Pode ficar tranquilo. Então fale da constelação a próxima semana. Constelação. Então amanhã a gente tem PNL sistêmica, estamos montando outras turmas, se as pessoas quiserem basta acessar esse site também. E a semana que vem nós temos constelações sistêmicas e familiares na Vila Madalena. E aí basta entrar em contato pelo nosso site. Né, que dia? Já tem o dia? Sábado ou domingo? Sábado, vai ser no sábado, dia 20. É aniversário da minha filha e ela quis de presente de aniversário que eu fizesse as constelações, porque ela ama estar nas constelações. Olha só. Então, mas ela não vai ser constelada, não é disso? Não, ela vai estar lá participando, assistindo. Né? Já tem número adequado? Nós já temos, na verdade, a gente tem até uma fila de pessoas, mas as pessoas podem ir para conhecer as constelações sistêmicas e familiares, e para isso basta que ela entre em contato conosco, é só entrar na nossa página, na página da Quatro Tempos, é www.4tempos.com.br, e entra em contato conosco e vai saber disso. Ou no Facebook, busca lá Constelações Sistêmicas e Familiares, ou Quatro Tempos Cursos no Facebook. Pronto. Eu realmente recomendo, não só a PNL que estou fazendo, o segundo módulo que estou fazendo, já fiz o primeiro, o Flávio já esteve aqui e vai voltar para falar mais sobre PNL, é uma coisa absolutamente importante no processo de transformação, de consciência e do que nós tratamos aqui no programa de hoje, de identificação, né, Frois? PNL serve muito para você se separar, ver o que é alucinação, o que não é alucinação, o que você está percebendo, quais são os comportamentos automáticos, como é que energeticamente você reage às vezes a algum processo automático. É muito interessante, estou gostando bastante da formação em PNL. E nós vamos trazer o Flávio para falar novamente sobre isso. E a constelação, eu sou um apaixonado por constelação familiar. Já participei como assistente, como é que fala? Você participa como representante. Como representante, é uma coisa muito doida, porque você participa como representante e você perde a noção do conteúdo geral. Né? Porque você desempenhou um determinado tipo de papel de uma pessoa dentro daquele jogo e acaba até não acompanhando todo o processo. Isso que é o mais bonito, né? Quando a pessoa vai lá e consegue vivenciar. Isso. E aí ela vai saber do que nós estamos falando. É isso, eu agradeço muito a presença do Carlos Frois nesse primeiro programa de 2018, abrindo aqui um ciclo, sem dúvida nenhuma, de uma nova série, novos programas, novos temas e um processo de até copiando aí o seu tema, né, a transformação. Nós estamos sempre em constante transformação nesse processo alquímico de melhora contínua. E nesse sentido, o Saludes também está mudando, sempre ampliando, melhorando e trabalhando. Muito grato pela sua presença. Espero que você volte em breve aí para tratarmos de outros temas relacionados à transformação, o processo de formação. Eu que agradeço, Valdão. Muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado. Uma boa semana a todos. Trabalhamos com assistência técnica do Xerec,
Desejamos a todos, então, um feliz ano novo, como eu disse no início desse programa, e desejando uma boa semana. E sexta-feira, às 14 horas, estaremos aqui ao vivo novamente com mais um programa. Até lá, boa semana a todos.